Top Turbo com Bartal B12, óleo de caminhão na moto. São inúmeros comentários pedindo um vídeo do Mods e tal sobre isso. Já aviso que esse vídeo vai ser longo. Vamos nos aprofundar para valer nesse assunto e meu objetivo é trazer informações com qualidade e embasamento para vocês. Fala pessoal, Motos e tal. Em primeiro lugar, dai a César o que é de César. Quem trouxe essa receita é o canal Metal Machine Garage, por isso o crédito dessa receita deve ir para ele. Em segundo lugar, vocês verão que essa receita só parece maluca, mas não é, e é fácil provar. Para abordarmos esse assunto devemos entender algumas coisas básicas primeiro. Viscosidade, base do óleo e aditivação, que é o que vai diferir o óleo de caminhão do óleo de moto, incluindo as questões da embreagem. A viscosidade é a resistência do fluido ao escoamento, ao fluxo, por exemplo. A água é menos viscosa que o mel. No mundo dos motores a combustão, usamos a norma SAE para medir a viscosidade do óleo, e ela é única, seja para moto, carro ou caminhão. Por exemplo, um óleo SAE 40 de moto terá a mesma viscosidade de um óleo SAE 40 de caminhão. Antigamente tínhamos óleos próprios para o inverno, que seguiam a norma SAE-W, como um 10W, 20W, e o óleo para verão, SAE, como o SAE 30, 40, 50. Hoje os óleos são multiviscosos, por isso possuem duas viscosidades na classificação. Um óleo 10W40 significa que em temperaturas frias se comportará como um óleo SAE 10W, mais quente como um óleo SAE 40. Isso não significa que ele ficará mais viscoso a quente, mas sim que em temperaturas abaixo de 0 graus terá a viscosidade do 10W, e em temperaturas acima de 100 graus terá a viscosidade que um SAE 40 teria. A viscosidade 10W40 de um óleo de moto ou caminhão é exatamente a mesma, e também não importa se ele é um óleo sintético ou mineral. A viscosidade X é a mesma, independente se ele é mineral ou sintético. Basta vocês baixarem a ficha técnica de óleos de diferentes motores e bases minerais e sintéticas para comprovarem. Verão que dentro de uma margem de tolerância presente nas normas, elas serão as mesmas. Então até aqui tudo bem. A base do óleo é muito importante. Ela pode ser mineral, semissintética ou sintética. Apesar dessas três classificações, a realidade é bem diferente disso, pois, como exemplo, temos vários tipos de óleos minerais e sintéticos. Existem óleos minerais do grupo 1 sendo usado em motos e grupo 2 sendo usado em caminhões. Então, a qualidade e características da base variam de fabricante para fabricante. Preciso destacar que, geralmente, as bases sintéticas possuem maior estabilidade em altas temperaturas, resultando em menor oxidação por temperatura, entre outros fatores, como evaporação e etc. Algumas bases se dão melhor com certas viscosidades, por isso é difícil ver sintéticos 20W50 com preço legal, e você também não encontrará facilmente um 0W20 mineral. Mas então vamos para o foco principal desse vídeo aqui, a aditivação, que é o que vai diferir um óleo de moto para um óleo de caminhão. É aqui que a coisa pega e começa a polêmica. A aditivação do óleo é extremamente importante, tão importante que uma boa aditivação em uma base razoável é melhor que uma má aditivação em uma base ótima. Apesar de várias aditivações presentes no óleo, no momento preciso destacar duas importantes. A aditivação AW, que seria a anti-wear ou anti-atrito, e a aditivação de detergentes para a limpeza do motor. Existe um composto chamado ZDDP, um composto de fósforo e zinco, que é o aditivo anti-desgaste para motores mais famoso e, desculpe, importante que existe. Ele está presente em óleos para motores desde 1930. Ele funciona da seguinte forma. Quando o motor aquece, a molécula ZDDP se decompõe e o fósforo presente na molécula começa a aderir em todas as superfícies metálicas do motor, criando uma camada de sacrifício. Sempre que o óleo lubrificante falhar e for acontecer o contato do metal com metal, essa camada estará lá, seja na partida a frio, quando o motor ainda estiver sendo lubrificado adequadamente, ou seja em altíssima temperatura com o óleo em baixíssima viscosidade a ponto da película lubrificante querer se romper. Quando essa camada sofre um desgaste extremo, o restante do ZDDP presente no óleo começa a repor essa camada. Agora, infelizmente, o problema é esse, o restante. O óleo necessita ter uma certa quantidade de ZDDP para garantir uma excelente proteção. O problema é que com o tempo o ZDDP tem sido retirado do óleo lubrificante, pois foi descoberto que ele agride catalisadores, prejudicando seu funcionamento. Desde os óleos com a classificação API-SN e API-SN+, reparei um grande declínio na aditivação de ZDDP. E por fim, o pior de todos, API-SP. Ele diminuiu mais ainda.
a ponto de eu criar um vídeo explicando por que não uso o API SP em minhas motos. Além disso, desde a criação e popularização de comandos de válvulas que utilizam roletes no balancim, a necessidade de ZDDP no óleo diminuiu. Hoje, todos os carros praticamente usam balancins roletados, mas motos não. Quantos motores ainda estão aí com varetas ou comando trabalhando com tuchos mecânicos? Das MTs a SR1000R. Colocar a API SP em uma Ducati com comando desmodrômico é uma ofensa. Por fim, que óleo tem uma enorme mudança em ZDDP? Óleo de caminhão. Sim, pessoal, óleo de caminhão. E usando como exemplo o próprio Top Turbo, que usa a classificação CI4, que é uma classificação com principal foco em motores a diesel, usam muito ZDDP. Como exemplo, o 10W40 Top Turbo usa 1300 ppm de fósforo no óleo. Em comparação, o Yamalube 10W40 usa 972 ppm. O próprio Lubrax para moto 10W40 utiliza 980 ppm. E o mais alto de todos é o Motul, que usa 1076 ppm. Isso porque estamos falando de óleos API SL. Eles não usam essa baixa quantidade de fósforo porque querem, mas é porque a norma API SL exige de 800 a 1000 ppm, e o mesmo vale para os óleos 10W30. Se falarmos da API SN, a coisa se complica, pois ela exige de 600 a 800 ppm. Portanto, na aditivação anti-desgaste, o óleo de caminhão se mostra sim superior. Pode ser que algum óleo específico aí de moto no mercado use algum outro tipo de aditivo especial no lugar de ZDDP, como por exemplo o titânio, mas é bem improvável. Eu destaco mais uma vez que alguns fabricantes, como a própria Motul, têm óleos dedicados a veículos antigos, como a linha Classic, e adivinhe, 1800 ppm de fósforo. Vimos aqui que motores precisam de ZDDP, principalmente motores com comandos varetados. Eu notei desgaste excessivo em comandos de algumas motos, e acredito que tenha sido pela falta de ZDDP. Bom, mas repare que eu ainda não citei o Bardal B12, Norma Jaso e entre outras coisas, eu avisei que esse vídeo ia ser longo. Além da aditivação AW, que vamos deixar de lado por enquanto, mas já vamos voltar a falar nela para falar sobre a embreagem banhada a óleo, eu nem preciso dizer que óleos para motores de caminhões possuem maior quantidade de aditivos de limpeza devido à contaminação do diesel, não é? Basta ver os números. Os responsáveis: cálcio e magnésio. O óleo para caminhão possui números superiores aos óleos para motores a gasolina, e ainda por cima, os motores novos, os downsizes de carro, exigiram diminuir a quantidade de cálcio, pois ele cria maior chance de pré-ignição em baixa rotação, o famoso LSPI, como foi possível ver na norma API SN+. Mas isso não é e nunca foi um problema em motores de motos. E temos mais uma vez, mais um ponto para o óleo de caminhão. Sabendo da baixa aditivação de ZDDP em óleos modernos, vários fabricantes criaram aditivos de ZDDP. Quando falamos do Bardal B12, apesar da Bardal nunca se manifestar sobre os aditivos usados, sabemos que desde a época em que o B12 existe, o aditivo comum era o ZDDP. Por isso, além da alta aditivação de ZDDP presente no óleo de caminhão de classificação API CI4, o Bardal B12 provavelmente acrescenta mais ZDDP no óleo, e para ajudar possui aditivos de limpeza. E esse vídeo não termina aqui. E a embreagem banhada a óleo? Galera, os manuais de veículos no Brasil são tão simplificados, dá até desânimo. O manual da Ninja ZX4, 4 cilindros, uma moto ultra recente, recomenda óleo APSH SJ, e adivinhe, esses óleos tinham muito ZDDP. O engraçado é que esse manual de 2024 não recomenda o API SP, que existe antes dessa moto ser criada. Sim, eu não concordo, eu vou implicar muito com a API SP. Bom, outros manuais, mas somente no exterior, recomendam API SL sem mencionar a norma Jaso. E isso tem um motivo. ZDDP não prejudica a embreagem banhada a óleo, mas óleos com aditivação de conservador de energia sim, chamados de óleo RC. Você verá classificações como API-SN RC, API-SN Resource Conserving. Os manuais Honda no exterior pedem e destacam que esses óleos não devem ser usados. Mas então, o que é a norma Jaso? Galera, Jaso MA, Jaso MA2 é uma norma que garante que aquele óleo específico não faça a embreagem patinar. Uma norma paga, que não passa de uma garantia que aquele óleo não faz a embreagem patinar. Por isso, os fabricantes só irão atrás de garantir e pagar, entre aspas, atender a norma e seus requisitos se o óleo for completamente destinado para a moto. Para que a empresa vai pagar a norma Jaso para um óleo que não vai ser aplicado em uma moto?
A situação é tão triste que óleos para scooters, onde o óleo só cuida do motor, estão vindo com a norma JAS OMB, sendo que um óleo de carro nesse caso atenderia. JAS OMB é conversa para boi dormir, não precisa, basta um APSL ou SN, e como o óleo só cuida do motor, pode usar o óleo de um carro. O grande problema é que não existe a garantia que um óleo X, sem a norma JAS MA ou MA2, vai fazer a embreagem patinar ou não. O teste precisa ser feito por você mesmo. Mas a galera testa muito tempo o Top Turbo e não existe relatos de motos patinando a embreagem, seja uma CBR 1000 ou CG150. Além disso, no exterior foi muito comum usar óleo de caminhão em motores de moto, principalmente em Harleys, mas você pode dizer que Harley não tem um motor compartilhando o mesmo óleo com a embreagem e o câmbio, não é? Bom, fala isso pra V-Rod. Esse vídeo não é para questionar ou bater de frente contra engenheiros que dedicam toda a vida para fazer óleos para motos, pessoal. Mas parem para pensar que engenheiros lutam para criar o melhor óleo possível seguindo obrigatoriamente normas. E as normas não estão focadas na durabilidade do seu motor, mas sim aliadas a emissões de poluentes. Por isso temos a diminuição do ZDDP para não prejudicar catalisadores. Eu já mostrei aqui no canal um trecho retirado do livro Trilogia da Tribologia, Lubrificação Automotiva Volume 3, como é a caminhada e a evolução dos lubrificantes. É claro que ZDDP tem limite, acima de 1800 ppm, apesar de ter visto óleos de competição com mais de 2000 ppm, ele pode ajudar a criar borra no motor. Mas, então, eu usaria o Top Turbo 10W40 com Bardal B12? Galera, em qualquer moto que recomende 10W30 ou 10W40, 20W40, como quase todas as Hondas e Yamahas do mundo, eu usaria sim. E várias motos recomendam. Eu não entendo o motivo dos manuais brasileiros terem generalizado o 20W50 em várias motos, até mesmo as arrefecidas a líquido. A própria Shadow 600 recomendava o 20W40, 10W40, mas aqui no Brasil recomendaram o 20W50. E não é só pela temperatura do Brasil. Portanto sim, se eu tivesse, por exemplo, uma Twister 250, eu testaria sim essa mistura. E se eu ainda tivesse a Shadow 600, eu também testaria. O problema é que algumas motos específicas recomendam, mesmo nos manuais do exterior, em lugares frios, 10W ou 15W50. Eu tenho muito contato com as Royal Enfield e vou usar elas como exemplo. Eu acredito que essa recomendação de óleo SAE 50, viscosidade 50 quente, seja pelo excesso de temperatura que esses motores atingem. Portanto, eu deixo claro que eu não sei se um 10W40 conseguiria atender a necessidade desse tipo de motor. Talvez com o B12, que possui um melhorador do índice de viscosidade, sim, mas eu realmente não sei. Agora, por outro lado, conheço pessoas que usam o Bardal B12 há décadas, inclusive com outros óleos, e só tem boas experiências. Eu sou um que testou o B12 e ainda estou usando, com 15W50, 5W30 e acredito que vou continuar usando. Acho que a galera não respeita a Bardal por ser uma empresa nacional. Fora que vivem confundindo o Bardal B12 com o Prolonga e eles não têm nada a ver um com o outro. Esse vídeo não foi com o intuito de defender algum lado, mas mostrou que essa receita que muitos acham maluca faz sentido sim. O canal Metal Machine usa há décadas e tem tido bons resultados. E quem somos nós para questionar know-how? Mais uma vez, as fabricantes de óleo seguem normas, são obrigadas a isso. Eles são limitados, não é maldade. Olhe, por exemplo, inúmeros óleos de competições. Eles não seguem normas e por isso muitas vezes não são classificados pela norma API. E mesmo sendo muito mais carregados em ZDDP, vários manuais pedem para que não seja usado esse tipo de óleo na moto. Afinal, provavelmente irá inutilizar o catalisador. E catalisador é lei, normas. Bom, eu gostaria de pedir respeito dos dois lados. Eu estou vendo várias coisas decepcionantes na internet. Ninguém está obrigando ninguém a nada, e eu estou aqui simplesmente apresentando os fatos. Lembram do meu vídeo não recomendando a PSP? Deu o que falar. Eu percebi que existem fanboys de óleo e eles são os piores, mas provei meu ponto sobre óleos a PSP. Mas fiquem tranquilos que esse canal tem muitas coisas para falar sobre óleos lubrificantes ainda, tanto vídeos nesse estilo quanto os vídeos práticos. Se você chegou até aqui, convido para assistir a nossa série Serras do Sul, lá no canal secundário Rotas e Tal. 5 dias na estrada, com as Royal Enfield, fazendo uso severo, muito severo com o motor. Além disso, iremos descer o Corvo Branco completo antes da reforma, vamos colocar a Classic 350 e Meteor 350 na Terra Braba, um off-road bacana, fora o Rio do Rastro e muito mais.
Peço também que você apoie o canal, seja se tornando um membro a partir de R$ 2,99 por mês ou através do Apoia-se. Por favor, deixe seu comentário sobre o que você pensa dessa receita, ou então contando a sua experiência. Diz pra mim se você usa ou usou em uma Royal Enfield e conte o que achou. Deixe seu like para apoiar o canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!